Mais News. Entrevista. Hora da nossa entrevista do dia, hoje recebendo por aqui a psicóloga que atende na clínica PGmed aqui em Presidente Getúlio, a Daniela Reuser. Ela vai nos trazer as orientações e a prevenção à saúde mental, porque esse é o mês da saúde mental, onde o Janeiro Branco, né, como é chamada essa campanha, justamente tenta chamar a atenção da população para esse assunto, que ainda é alvo de muito preconceito, mas que tem muita gente que já está aprendendo que saúde mental é tão importante quanto, não sei, a saúde física do nosso corpo, né, doutora? Bom dia. Isso, exatamente. Bom dia, Lino. Bom dia aos ouvintes da Demais FM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, pela oportunidade de estar vim falar aqui na rádio desse tema que é tão importante, como você falou. Infelizmente, ainda existem muito tabu, muitos estigmas, né, a respeito desse tema. Então, é muito importante a gente estar vindo conversar, divulgar, para justamente conscientizar a população da importância desse tema na nossa vida, na sociedade e na atualidade que a gente vive hoje. Doutora, você como psicóloga poderia explicar pra gente quais são os principais problemas hoje em dia causados por conta da saúde mental? Quais são os principais danos, enfim, as principais doenças? Importante tocar nesse assunto, Lino, porque hoje a gente tem a ideia, né, de que tudo é transtorno mental. Então, tudo é depressão, ansiedade. E realmente, esses casos vêm aumentando muito, principalmente depois da pandemia. A pandemia deixou muitos resquícios, né, em dano em saúde mental da população no geral, mas eu quero alertar a população de que nem tudo é transtorno mental. Às vezes eu estou com sofrimento psíquico por um conflito que eu tô tendo, pelo término de um relacionamento, um conflito no meu trabalho, né? Então, é muito importante a gente procurar ajuda, tá falando com alguém, procurar a rede de apoio, procurar a ajuda de um profissional, antes de chegar num ponto de um esgotamento mental ou de realmente estar desencadeando um transtorno maior por conta disso, tá? A campanha Janeiro Branco, Lino, falando um pouquinho especificamente da campanha, ela surgiu aqui no Brasil em 2014, por iniciativa de um psicólogo mineiro, né? E desde então, tanto outros psicólogos quanto outros profissionais da saúde mental vêm tentando divulgar essa campanha, chamando a atenção da população, das autoridades para que desenvolvam políticas públicas voltadas à atenção à saúde mental, né? O nome da campanha, então, porque o Janeiro Branco também é importante a gente ressaltar, né? O janeiro porque ele é um fechamento de um ciclo, ou seja, de um ano que passou, e a abertura de um novo ano. Então, é comum as pessoas estarem mais reflexivas. É um mês onde a gente faz o quê? Traça metas, planos e objetivos para os próximos 12 meses. E o branco por 2 motivos. Ele tem 2 significados nessa campanha. Um é que ele faz alusão a folhas em branco, onde então a gente está propenso a projetar, né, uma nova história, um novo ano, e também que ele é o significado de paz e tranquilidade, que na saúde mental a gente pode trazer alusão à tranquilidade e ao bem-estar e qualidade de vida, que é o que a gente preza, tá? Perfeito. O tema da campanha esse ano, todo ano ele tem um tema, um slogan diferente. E esse ano o tema da campanha é A Vida Pede Equilíbrio. Qual que é o intuito desse slogan, então, né? Que a gente busque ter mais equilíbrio nas nossas relações, na nossa vida, que a gente pode tentar pensar, né, em algumas dicas até para prevenir transtorno mental, para melhorar nossa saúde mental, tendo hábitos mais saudáveis, que é muito importante, né? Então, praticar exercício físico, ter uma rotina saudável, balanceada, né? Fazer uma dieta também, comer. Eu sempre digo assim para os meus pacientes, né? Que o que funciona é o básico. Básico bem feito. O que é o básico bem feito? Eu dormir bem, eu me alimentar bem, né? Dormir bem, praticar exercício. Então, são esse tipo de coisas que podem nos ajudar a prevenir aí o nosso adoecimento mental, que, como você falou no início, né? É tão importante quanto a nossa saúde física. Perfeito. Doutora, hoje em dia, quais são os problemas que acabam desencadeando outros problemas de saúde mental? Por exemplo, são problemas, como você citou anteriormente, talvez ainda relacionados com a pandemia, ou rede social, o nosso uso excessivo da rede social, do celular. O que chega até você lá no seu consultório, lá na PGmed? Então, vamos lá. Bom, primeiramente é importante quem está ouvindo, né, a população e a sociedade saber que para a gente ter, de fato, um transtorno mental, eu sempre brinco que é como uma receita de bolo. Que a gente precisa de vários fatores para estar desencadeando um transtorno mental em si, né? Então, que são esses fatores? Tem uma questão genética,
que influencia muito, né? Então, minha mãe teve depressão, meu pai teve depressão, minha avó era ansiosa, né? Enfim, tem todo esse... O ambiente em que a gente vive, e aí entra toda uma questão de estímulos, né? De rede social, onde a gente acaba, querendo ou não, abusando no uso, né? Sim. Usando excessivamente. Então, a gente tem estímulo aí de comparação, de ver aquilo ali, né? Então, a gente está no Instagram, a gente está conectado o tempo inteiro. Mas o que mais surge para mim são questões emocionais. O que são questões emocionais, né? A gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, né? Então, por exemplo, eu tenho raiva, eu tenho acesso à raiva, né? Que é uma emoção comum que todo mundo tem. Então, eu acabo explodindo, acabo falando demais, depois eu me arrependo. A ansiedade é muito comum aparecer na clínica, nos atendimentos, que é uma emoção comum, todo mundo tem, mas como eu lido com aquilo ali, pode ser prejudicial para mim, pode acabar se tornando uma patologia, né? Então, toda essa questão também, como você falou, além do abuso, né, das redes sociais, a gente vem tendo muito conflito em relacionamento, também é uma coisa que aparece muito. Então, por exemplo, tanto quanto eu estou no relacionamento ou quanto eu termino, a forma como eu lido com aquela situação, tá? Pode vir a desencadear um transtorno mental, enfim, um sofrimento psíquico bem grande, tá? Por eu não saber lidar com aquela situação. Eu sempre digo assim, que é importante a gente cuidar da saúde mental, porque quando a gente está bem, quando a gente está bem com a gente mesmo, está com a saúde mental em dia, tudo que está ao nosso redor fica bem também. Então, apesar das adversidades que todo mundo vivencia hoje, né? Com as situações difíceis que todo mundo tem que passar, uma tragédia, como aconteceu aqui na nossa cidade, né? 2 anos atrás, que é uma situação muito difícil. Então, quando eu estou bem, eu consigo lidar com isso de uma forma menos dolorosa, né? De uma forma menos difícil. Né? Eu consigo lidar com isso de uma forma melhor. Quando a gente fala de saúde mental hoje em dia, doutora, fala muito na palavra ansiedade, né? Parece que virou uma doença ou um problema de muitas pessoas, né? E como é que eu consigo distinguir aquela ansiedade normal, digamos assim, que é inerente do ser humano, um sentimento, de algo que está fugindo um pouco do meu controle e eu preciso tratar? Vamos lá, então. Bom, como eu estava falando a respeito da ansiedade, ela é uma emoção. Todo mundo Normal. tem ansiedade, né? Ela vem atrelada aí desde a nossa evolução humana. Então, ela na verdade, a ansiedade, eu sempre brinco que ela é muito boa, ela é muito benéfica pra gente. Em que sentido? A ansiedade, ela nos prepara para o novo. Né? Ela, por exemplo, eu tenho uma prova, então eu tô nervosa para aquela prova, eu vou tentar prevenir aquele comportamento de, por exemplo, ir mal na prova, tendo ansiedade, me preparando, estudando, né? Que foi o que aconteceu aqui hoje. Então, já estudei para ver o que eu ia falar aqui. A ansiedade, ela nos prepara para esse tipo de situação, tá? Isso é normal. Normal, essa é ansiedade normal. Então, por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, tô um pouquinho ansioso, né? Eu tô com uma dificuldade, vou tentar ter um comportamento para reduzir, como eu falei, o risco de o que eu tô prevendo acontecer, né? Isso é completamente normal. Mas o que acontece muitas vezes é que eu tenho a famosa crise, né? Então, eu começo a ter suador, taquicardia, falta de ar. Isso, às vezes, me impede de executar o meu comportamento. Por exemplo, vou citar o exemplo da prova, tá? Eu tenho uma prova, aí chega lá, eu não consigo realizar, me dá o famoso branco, né? Ou eu começo a me isolar de situações sociais, por exemplo. Tem pessoas que têm a questão da ansiedade, tem vários tipos, tá? Ali. Claro. Então, por exemplo, ansiedade social. Então, eu tenho muito anseio de ficar em grandes públicos, com muitas pessoas, eu começo a passar mal. Então, eu começo a me isolar, eu começo a ficar mais em casa. E o ciclo social é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa socialização, enfim, para vários quesitos. Então, ela começa a se tornar patológica quando ela começa a me... Eu sempre digo assim, que qualquer coisa que eu esteja passando, ele começa a ser prejudicial quando ele me traz algum dano físico, emocional, social, financeiro, né? Ou seja, no trabalho, eu não consigo mais produzir, eu não consigo executar minhas funções da forma como eu gostaria. Então, quando começa a me trazer algum dano, algum prejuízo, é que eu tenho que atentar para aquilo ali. E outra coisa, né? Que a gente sempre peque pelo excesso. Então, excesso de cuidado, então manter os exames em dia. Eu estou vivenciando uma situação que está tirando o meu sono, está fazendo eu perder apetite, está me trazendo algum tipo de dano. Né? Então, é muito importante a gente procurar um profissional, fazer uma avaliação, como eu falei, pecar pelo excesso. Perfeito. E como que a psicologia pode ajudar esse paciente, doutora? Através da terapia, através das técnicas ali que pode ajudar ele a entender esse problema e tratar sem remédios, digamos assim, né? Você vai tratar ali com a terapia mesmo, é isso? Isso, exatamente. Bom, primeiramente é muito importante, como eu falei, a gente tá tendo esse contato com o profissional, porque o profissional ele vai fazer uma avaliação.
né? A gente tem no DSM, que é o nosso manual diagnóstico, uma série de critérios para fechar um diagnóstico para ansiedade. Né? Então, como eu falei, pode ser uma ansiedade realmente que fecha todos os critérios, ou pode ser alguns traços, né? Alguma coisa que me deixa mais ansiosa, alguma situação específica. Então, a gente vai fazer uma avaliação. A partir disso, vai depender muito do contexto da pessoa, então é muito individual. Né? Não é aquela coisa generalizada, eu vou tratar todo mundo igual. Tá? Então, dependendo da situação, a gente vai desconstruir a ideia de, por exemplo, de que uma prova eu vou me sair mal. Né? Então, o que eu estou fazendo para não me sair mal? Eu estou fazendo o que está ao meu alcance? Eu fiz o que está ao meu alcance? Então, a gente vai fazendo uma reestruturação cognitiva, que é o quê? Trabalhar muito a questão dos pensamentos, tá? Porque na terapia cognitivo-comportamental, que é a base que eu atuo, a gente trabalha muito com os pensamentos. Então, eu penso isso, então eu sinto isso, me comporto a partir disso. Então, a gente vai trabalhar essa questão. Técnicas de relaxamento, né? Como a respiração diafragmática, que é parar, respirar. Até isso é muito importante para qualquer pessoa, né? Não que só sofra de ansiedade ou de algum outro transtorno, mas fazer pequenas pausas durante o meu dia, né? Fazer uma meditação, respirar, ter um momento só para mim. Porque a gente vive, né, Lino, numa correria, Isso. Né? Todo mundo o tempo todo tem que fazer aquela era da hiperprodutividade, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa, senão não estou feliz, Exato. senão eu não estou sendo produtivo, e às vezes eu me culpo por isso. Isso acaba sendo um problema, né? Porque a gente sabe que o descanso, muitas vezes, ele é tão produtivo quanto estar fazendo alguma coisa. Exato. Né? Exato. Então, a gente vai reduzindo isso, vai fazendo, como eu falei, essa reestruturação cognitiva, vai trabalhando as queixas do paciente até reduzir ou, de fato, extinguir os sintomas. E a gente acaba entrando num ciclo, né, doutora? Porque muitas vezes esse momento de pausa e relaxamento do nosso dia não é sozinho, é acompanhado do nosso celular, né? E aí é que começa o ciclo nosso, né? Porque a gente, ao invés de relaxar, tá ali consumindo um conteúdo que muitas vezes não vai ser muito positivo para a nossa saúde mental. Pelo contrário, vai ser prejudicial, né? Porque eu vou acabar vendo ali coisas que talvez eu não gostaria de ver, coisas que vão me trazer algum gatilho, coisas que vão fazer comparação com a minha situação e isso vão acabar, né, me trazendo um sentimento negativo. Então, é fazer uma pausa no dia sem esse celular, né? Não. Com uma coisa um pouco mais saudável, né? Talvez. Isso, exatamente, Lino. Como eu sempre digo, o celular, ele é uma ferramenta. Como toda ferramenta, eu posso usá-la para o bom, né? Para o positivo, para o funcional, para a minha vida, ou para o mal. Né? Então, que a gente busque usar o celular, pessoal, de uma forma funcional para minha vida. Então, se for para mim ver um vídeo, que seja um vídeo bom, um vídeo que me faça rir, um vídeo que me traga alguma tranquilidade. Quando eu falo em ambiente, né, eu chamo muito a atenção dos meus pacientes para os ambientes em que eles se colocam. E ambiente não é só espaço físico, tá? É aquele ciclo social de amigo que às vezes não é funcional para mim. Né? Que não me influencia para algo bom. É a rede social em que eu só tenho, só vejo notícias horríveis, né? Eu só tenho esse contato, então eu acabo me colocando nesse lugar. Comparação, como a gente já falou, né? Então eu vejo, nossa, eu tô aqui trabalhando e o fulano tá lá viajando, né? Então a gente acaba se comparando não como inspiração, né? Então a gente acaba se diminuindo e enaltecendo o poder ou, enfim, os aspectos positivos da outra pessoa. Então, quando eu falo em pausa, é realmente você... Porque, assim, o que acontece muitas vezes, eu sempre pergunto aos meus pacientes, tá, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Ou qual foi a última vez que você tomou um banho, assim, sem pensar? Porque banho é aquela coisa, né? Agora eu vou pensar em todos os meus problemas, né? Então, tomar um banho prestando atenção no nosso corpo. Prestar atenção no nosso corpo é muito importante, né? Faz parte da atenção plena, que também... é uma técnica que a gente trabalha muito, que ela como é que eu posso dizer, uma importante aliada na redução dos nossos transtornos mentais, do nosso sofrimento. O que é a atenção plena? É estar presente no aqui e agora. Então, prestar atenção quando estou conversando com meu marido, com o meu filho, estar presente naquele momento ali, né? Porque muitas vezes eu estou aqui conversando contigo e estou pensando que eu tenho que fazer depois, que eu tenho que ir para casa fazer isso, eu deixei de fazer isso no meu trabalho, né? Então, é muito importante a gente estar mais presente no aqui e agora. Né? Muito bem. Então, às vezes, deixar o celular de lado e realmente viver mais um momento presente. Doutora, o nosso tempo está terminando, mas eu quero que você faça o convite para o ouvinte da Demais que ficou interessado aí no trabalho, né? Conhecer a Clínica PGMed, porque você atende lá, não é? Isso, exatamente. Atendo lá na Clínica PGMed, não só eu, como outros vários especialistas, tá? A gente está sempre disposto a ajudar, a atender. Então, eu digo, né, para quem estiver ouvindo, que tiver alguma dúvida, procure se informar, manda uma mensagem, liga, vai lá na clínica, conhece, que é um espaço muito legal. Tá todo mundo, todos os profissionais lá são dispostos
dispostos a ajudar e tirar as dúvidas e disposto a fazer o que precisa ser feito para ajudar cada paciente. Você atende ali todos os dias? Como é que funciona ali, Sim. doutora? Eu atendo principalmente de terças e quartas, tá? São os dias que eu tiro para atender ali. Mas o meu horário é bem flexível, Lino, né? Então, eu preciso de um horário, por exemplo, sábado de manhã a gente atende. Legal. Né? Depois do expediente, depois das 6 horas, será que tem como encaixar ali para mim? Trabalho o dia todo? Então, a gente sempre dá um jeito. Ótimo. Tá? Então, não tem erro. Doutora, queres deixar tuas redes sociais também para quem quer conhecer melhor o teu trabalho? Fica à vontade. Sim, obrigada. Então, meu Instagram é Dani Reuser, tá? Colocar Daniela Reuser lá que vocês vão estar achando. Ou também procurar pelo Insta da PGMed, que eu também tô lá, né? Ótimo. Então, fica mais fácil o acesso, eu acho que por essa rede social, tá? Também tem o WhatsApp da clínica, se alguém quiser tirar as dúvidas, né? É o 47-3915-0049, tá bom? Muito bem. Doutora, muito obrigado pelos Obrigada. esclarecimentos. Acredito que a gente tenha prestado um serviço bem legal para quem nos ouviu hoje. Isso, muito obrigada. E qualquer dúvida é só chamar, tá Muito bom? obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você ver essa entrevista novamente, acesse o demaisnews.fm.br.